Estamos já começando a nossa sexta, penúltima semana, portanto, penúltimo encontro da nossa campanha A Bênção de Deus para a Família. E eu quero começar lendo para você o texto que vai ser a base do nosso encontro dessa semana, que é Gálatas capítulo 5, versículos 13 ao 26. O texto diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O texto um pouquinho mais longo dessa vez, mas muito rico. E através desse texto, nós vamos estudar hoje o tema Famílias andando no Espírito. Eu sempre considerei um grande elogio o texto de Provérbios, no capítulo 31, quando fala da mulher virtuosa, e diz assim, que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E eu fico pensando que bênção será na sua vida, na sua família, se cada membro da nossa família estiver somente fazendo o bem e nunca o mal. Como é que a gente pode fazer o bem todos os dias e não o mal? Na família a gente está sempre tão perto, é onde muitas vezes a gente fere uns aos outros, porque a gente se relaciona constantemente, e mesmo pessoas que nós amamos, eventualmente acabamos ferindo. Mas o princípio de Deus nos mostra que se andarmos no Espírito, nós podemos fazer o bem e não o mal. Podemos estar sempre abençoando um ao outro, e isso vai constituir uma família maravilhosa, uma família abençoada pela presença de Deus. Então eu quero falar com você sobre alguns princípios que estão muito claros aqui nesse texto, sobre como você pode ser alguém assim, que vai fazer o bem e não o mal todos os dias. O primeiro deles, na verdade, inclusive, já falamos em outras etapas dessa nossa campanha, que é andar em amor. O texto diz que nós precisamos servir uns aos outros pelo amor. Então é muito importante a gente lembrar que por mais que a gente fale do amor, a gente ainda tem coisas para aprender, porque amor tem a ver com atitudes. Amor não é simplesmente um sentimento, uma coisa etérea, é algo que se expressa em atitudes. O texto diz que nós precisamos servir uns aos outros em amor. A Bíblia nos diz que toda a lei se cumpre em uma só palavra: amarás a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O que é que isso quer dizer? Quando você de fato ama, todas as suas atitudes, todas as outras coisas que você pode fazer, você vai fazer do jeito certo. Você vai fazer de uma maneira que abençoe o próximo e não traga problemas para ele. Então, toda a lei, toda a vontade de Deus se cumpre, se resume no amor. E quando nós amamos, vamos transformar isso em atitudes. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, precisamos andar em amor, viver em amor. O amor tem que ser o princípio que domine e direcione todas as coisas que nós fazemos. E se fizermos isso, especialmente na família, com certeza teremos a bênção de Deus para a nossa família. O segundo princípio que eu quero falar com vocês é sobre andar no Espírito. Todo esse texto aqui está falando, no capítulo 5 de Gálatas, sobre andar na carne e andar no Espírito. Fala sobre o fruto do Espírito e fala sobre as obras da carne. E muitas vezes nós não percebemos o quanto isso está relacionado à nossa vida prática, quanto isso tem a ver com nossos relacionamentos. Quando falamos sobre as obras da carne, por exemplo, nós muitas vezes prestamos atenção nas palavras que têm a ver com pecados sexuais, como, por exemplo, o próprio texto fala da prostituição e de outras coisas. Mas, se você prestar atenção, você vai ver que grande parte
das referências aqui das obras da carne tem a ver com os relacionamentos. Eu quero ler para você uma lista, olha. 3 palavras dessa lista das obras da carne falam sobre questões ligadas à imoralidade sexual, somente 3, quando fala sobre prostituição, impureza e lascívia. 2 palavras falam sobre questões religiosas, onde fala ali sobre idolatria e feitiçarias. 2 palavras falam sobre questões ligadas à alimentação, quando fala de bebedices e glutonarias. E 8 palavras falam sobre relacionamentos. Nós vemos ali inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então, grande parte das obras da carne tem a ver com relacionamentos. Deus está muito preocupado com a maneira como nós nos relacionamos. E nós pensamos que obras da carne são somente aquelas coisas ligadas a pecados sexuais. Não é isso. 8 dessas palavras, dessa lista das obras da carne, tem a ver com relacionamentos. Isso mostra o quanto Deus está realmente interessado em que você tenha relacionamentos abençoados e, especialmente na família, você seja alguém que esteja fazendo bem e não mal todos os dias da sua vida. Quando vemos o fruto do Espírito, em contrapartida, também vemos somente coisas que abençoam as vidas. Amor, alegria, paz. O fruto do Espírito só traz bênção para os relacionamentos. Então, se você estiver andando no Espírito, ou seja, se você anda com Deus, se você conhece a palavra de Deus, tem uma vida de oração, tem uma vida com Deus, vai andar no Espírito e vai expressar atitudes que vão ser bênção para a tua família. Último ponto, nós vemos que é importante semear com frequência, semear com perseverança. Nós, às vezes, passamos muito tempo criando um problema e quando queremos resolvê-lo, achamos que vai ser imediato. O capítulo 6 de Gálatas, que é logo depois desse capítulo que nós lemos, Paulo nos diz que precisamos semear no Espírito. Precisamos semear com perseverança. Então, as obras da carne precisam ser retiradas da nossa vida e o fruto do Espírito precisa ser semeado. O que isso nos mostra? Talvez você não esteja acostumado com a ideia da semeadura porque vivemos num mundo industrial, num mundo urbano e não num mundo rural. Mas quando alguém semeia, ele precisa ter paciência para colher o fruto. Ele precisa esperar um tempo, ele precisa cuidar daquilo por um tempo para ver o fruto disso. Então, quando você começar a semear atitudes corretas, quando você começar a semear no Espírito, saiba que é preciso ter perseverança, é preciso esperar o tempo certo para que esse fruto amadureça, para que os resultados sejam colhidos. Mas, com certeza, quem semeia no Espírito vai colher vida, vai colher paz, vai colher bênção. Quem semeia na carne vai colher morte e destruição, mas precisamos sempre semear com perseverança. A atitude que você tomar hoje talvez não seja suficiente para mudar todas as coisas que você quer mudar na sua vida. Você precisa perseverar nessa atitude. Amanhã, na próxima semana, depois que essa campanha terminar, não são somente 7 semanas que mudam a nossa vida. Essas 7 semanas estão te dando uma direção, um impulso extra, mas é preciso perseverar nas coisas de Deus, perseverar em andar no Espírito para ser abençoado. Essa é a palavra dessa 6ª semana nossa, que você desfrute disso de uma maneira especial nas nossas células, na sua reunião familiar, e você seja muito abençoado no nome de Jesus.